O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galiléia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, Sejam perdoados os nossos pecados. Diz o povo que o Senhor escolheu por sua herança, por sua herança. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança, por sua herança. Este refrão do Salmo diz muito sobre esta solenidade e o próprio mistério da Santíssima Trindade. Quando rezamos, quando cantamos, feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança, nós precisamos nos recordar que antes da escolha vem a afeição, vem o amor. O Senhor escolhe porque ama. E esta talvez seja uma das grandes realidades da solenidade de hoje. Este amor de Deus que faz questão de se envolver conosco. É interessante nós percebermos que dentro do próprio ser humano, e o Catecismo da Igreja vai nos ensinar esta realidade, existe o desejo de Deus. Existe uma abertura para um ser divino. Desde o início da história da humanidade isso fica muito claro. Por exemplo, nas próprias pinturas rupestres, em muitas delas, nós já temos uma abertura para um ser divino, mesmo sem conhecer direito quem ele é. Nós sabemos, por exemplo, ao olhar a natureza, a maravilha que é a criação, nós imaginamos, deve existir alguém que cria tudo isso de maneira tão bonita, tão perfeita. Quando você estuda um pouco sobre o ser humano e percebe a perfeição do corpo, do funcionamento do nosso organismo e tudo mais, você fala, a própria ciência ainda não consegue explicar todas as coisas, os detalhes mínimos que existem dentro de nós, então nós pensamos, quem é o autor desta obra? Deve ser maravilhoso. Em tudo isso nós já percebemos a presença de Deus, a presença daquele que cria. Mas nós não conseguimos apenas com a nossa mente compreender as particularidades, as características desse Deus. Só conseguimos imaginar, intuir que existe um Deus. E é por isso que Ele, no seu amor, não apenas nos criou por amor, nos criou e nos deixou largados, digamos assim. Não. Deus, Ele quis se envolver conosco. No seu amor tão grande, e é próprio do amor isto, querer se envolver, Ele foi se revelando. Esta é a grande forma, esta é a grande maneira de se envolver com alguém, se revelar. Então, ao longo da história da salvação, nós temos essa realidade, Deus que se revela na criação, como já falei,
Deus que se revela a Abraão, aos patriarcas, Isaac, Jacó, a Moisés, aos profetas, e a cada revelação, cada momento desses, Deus vai mostrando um pouco de si, vai dando-se a conhecer, até que chega Jesus, o ápice da revelação. E é somente em Jesus que nós entendemos este mistério. E desculpe, eu usei o termo errado, talvez não seja entender, porque não conseguimos entender por completo, mas conseguimos captar que existe este mistério da Santíssima Trindade. No Antigo Testamento nós não entendíamos isso, sabíamos que tinha o Espírito de Deus, mas não sabíamos que fazia parte de uma Trindade santa. Sabíamos que tinha o Criador, e não sabíamos que tinha um Filho. Então, em Jesus tudo isso é revelado. Jesus vem falar do Pai, vem fazer a vontade do Pai. Ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, e Ele também vem nos falar a respeito do Espírito. É por isso que no Evangelho de hoje, Ele nos manda batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui existe claramente uma menção à Santíssima Trindade, o que aliás é importante nós conhecermos essas passagens bíblicas também. Aqui nós estamos falando do final do Evangelho de Mateus. É importante nós percebermos, até porque nós precisamos dar razões da nossa fé, é bíblico. O dado da Santíssima Trindade, esse mistério da nossa fé é bíblico. É importante nós conhecermos para não sermos confundidos, inclusive. Afinal de contas, existem alguns irmãos que batem nas casas aí, e eles chegam e questionam, inclusive, onde é que tem Santíssima Trindade na Bíblia? A gente já sabe que existe essa menção, este dado de fé, importante. Em Jesus, nós conhecemos a existência da Santíssima Trindade. Em Jesus, nós entendemos a missão de cada uma dessas três pessoas: o Pai, que é o Criador, o Filho que nos salva, como foi falado na historinha, o Espírito que é o Consolador, que é o Santificador, Ele nos santifica, Ele nos conduz nesse caminho de busca de santidade, da vontade de Deus. Mas também em Jesus nós percebemos que, embora cada pessoa tenha uma missão, os três estão sempre unidos em comunhão e realizam essa missão juntos. Por exemplo, nós falamos que o Pai é o Criador, mas quando nós lemos em Gênesis, lá no início da criação, capítulo 1, versículo 2, nós vemos que o Espírito Santo pairava sobre as águas, ou seja, no início da criação, o Espírito estava ali e ajudou-a nesse processo. São Paulo vai nos dizer na carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 16, que tudo foi criado por Cristo e para Cristo. Ou seja, as três pessoas estão unidas em todas as missões. Em todas as missões. Como eu já falei, Cristo fez a vontade do Pai, agindo no Espírito. O Espírito Santo nos leva a sermos como Cristo, a vivermos como Cristo, para realizar a vontade do Pai. Está tudo muito unido, não tem como separar um do outro. Então, esse mistério maravilhoso também nos faz entender uma outra coisa. Por que Deus quis mostrar tudo isso para nós? Porque Ele queria se envolver conosco. Quando nós vamos fazer amizade com alguém, nós aos poucos vamos nos revelando para esta pessoa. Às vezes coisas que nós não queremos, e às vezes coisas que aos poucos a gente vai revelando. Você está começando uma amizade, de repente você toca no assunto e a pessoa apela. Dá aquela apelada. Opa, ela está me revelando algo. Está me revelando que não gosta desse assunto, que esse assunto lhe faz mal, que não tem muita paciência com algumas coisas, não é? Não é uma revelação? É um tipo de revelação. A pessoa está dizendo algo de si, mesmo sem querer. Mesmo sem querer. Nós acabamos nos mostrando, ou seja, tirando o véu,
nos desvelando, e a outra pessoa vai conhecendo um pouco de nós. Mas o natural desse processo de conhecimento é justamente o fato de, conforme nós vamos caminhando juntos, e conforme vai aumentando a confiança, eu vou dizendo um pouco mais de mim. É assim que funciona, não é verdade? Um caminho de amizade, um caminho de construção do amor ali, por meio da amizade, é assim que acontece. Eu não vou chegar e contar toda a minha vida. Tem alguns que fazem, não é? Tem alguns que chegam e nem respiram para falar, né? Mas, de um modo geral, a gente vai contando aos poucos a nossa vida, a nossa história. Conforme vai aumentando a confiança, nós vamos revelando um pouco mais de nós. E quando nós revelamos um pouco mais de nós, nós vamos dando esse pouco para aquela pessoa, nós vamos confiando, nós vamos nos confiando àquela pessoa. Esse foi o processo da revelação de Deus. Deus foi se revelando aos poucos, não por não confiar em nós, não por isso, porque Ele, independente do que nós iríamos fazer com a sua revelação, Ele nos ama e quis se expor, Ele quis se expor para nos amar, né? E para nos fazer perceber esta realidade e também amá-lo. Então, Ele se expôs aos poucos, por quê? Porque a gente não ia conseguir entender tudo de uma vez. Mesmo se expondo aos poucos, a gente já não entende tudo, não é verdade? Então, quanto mais se Ele chegasse e falasse tudo de uma vez. Mas nós fazemos esse caminho por quê? Por causa da confiança. Por causa da confiança. Agora veja, esse Deus que fez questão de expor quem Ele era, tudo que Ele tinha, né, diante da revelação, diante desse desejo de se envolver conosco, nós também somos chamados a responder e a viver esse processo de revelação. Então nós precisamos nos expor a Deus. Não que Ele não nos conheça, você sabe muito bem que Ele nos conhece inteiramente, nos conhece inclusive melhor do que a nós mesmos. A gente meio confuso, né? Tem uns negócios meio confusos dentro da gente, não sabe o que é que a gente está sentindo, não sabe por que a gente reagiu daquele jeito. Deus sabe, mas para nós é importante viver esse processo, esta caminhada lenta, mas de crescimento, de aprofundamento na relação com Deus. Vou dar um exemplo que é importante, né? A gente tem que ir se revelando, ir mostrando quem nós somos e contando inclusive as nossas maiores dificuldades. Todos nós temos situações dentro de nós, limitações, que nós preferimos nem olhar. É verdade ou não é? É verdade. Nós preferimos nem prestar atenção. Nossa, isso daqui tem até vergonha. Então a gente esconde isso, não somente dos outros, mas até de nós mesmos. Nós não temos coragem de encarar algumas coisas, e precisamos encarar. Muito menos de falar para Deus, pois deveria ser ao contrário. Nós deveríamos ter a coragem de confiar em Deus, que nos acolhe do jeito que somos, e contar tudo para Ele, na nossa oração, no nosso momento de amizade, de relação com Deus. Não só pedir, não só agradecer, não só falar de algumas coisas, mas falar daquilo que está lá dentro do coração e que você não gostaria de mexer. Revelar, tirar o véu destas realidades que estão escondidas dentro de nós. Isso significa se expor, sim, mas se expor para alguém que vai nos ajudar, que vai nos amar mesmo assim, e que com a sua graça vai nos ajudar no processo de conversão, de cura, de restauração. Quando alguém vem conversar comigo, ou até mesmo vem se confessar, eu gosto sempre de dar um exercício para esta pessoa, que é justamente esse exercício de se revelar para Deus, para Deus. Então qual é o exercício que eu falo para a pessoa fazer? Eu peço para a pessoa, no seu momento de oração, todos os dias fazer esse exercício. A pessoa
está com dificuldade com alguém, falta de perdão. Então o que a pessoa faz? Ela se aproxima de Deus na sua oração, ela diz naquela pessoa: olha, Senhor, fulano de tal, ele fez isso comigo, isso, eu senti isso, hoje eu ainda tenho vontade de fazer isso, esganar, não sei o que, né? Quando eu lembro, eu sinto, mas eu tenho raiva, não sei, eu sinto isso. Fala aquilo que está no seu coração, exponha para Deus, né? Mas depois, é claro, você não está fazendo isso só para poder um desabafo, você está falando com Deus, você está tendo a oportunidade de melhorar. Então você também pede: Senhor, me ajuda a perdoar esta pessoa. Eu perdoo, eu quero perdoar, né? Abençoa esta pessoa. Esse exercício é um exercício que pode doer, né? Afinal de contas, eu não quero que Deus abençoe, eu quero que seja esganada, né? Então, esse processo pode doer no início, mas se você começar a fazer isso todos os dias na sua oração, você vai perceber que a coisa vai melhorando dentro de você, essa dor vai passando, as coisas vão melhorando dentro de você. Por quê? É o processo da graça. Você está se abrindo para a graça de Deus agir no seu interior. É quase uma terapia espiritual, não é? Isso serve não somente para uma falta de perdão, mas serve para muitas outras coisas. E você vai perceber que conforme você vai falando, vai desabafando com Deus, mesmo que a oração seja parecida com a de ontem, que a de antes de ontem, né? Você vai falar as mesmas coisas, mas de repente você vai perceber que vai aparecer outras coisas. E de repente, mais para frente, você vai perceber que algumas coisas você já não está sentindo tanto. Ah, Senhor, eu senti isso. Hoje até nem estou sentindo tanto. Está melhorando. Eu não quero esmagar, não quero esganar com tanta força, só de leve. Daqui a pouco nem isso. Até que eu não quero esganar, dá um empurrãozinho. Daqui a pouco não, até que eu não estou sentindo vontade de fazer nada, não. Só queria dizer umas coisas. E assim vai melhorando. Isso serve não somente para a falta de perdão, mas para tudo. Talvez você tenha algumas outras dificuldades, alguma coisa que talvez você tenha vergonha de dizer para as pessoas, para Deus. Abra o seu coração, revelar-se e perceber que mesmo que você revele o que for, Deus te acolhe e te ama sim. E nesse processo de revelação, Ele vai te amando e vai te restaurando. Porque somos chamados a viver uma intimidade com Deus profunda. Não somos chamados a ser apenas servos. Nós somos chamados a ser família de Deus. A segunda leitura nos diz que nós não recebemos um espírito de timidez, de medo, de fraqueza, mas um espírito de fortaleza, um espírito que nos faz reconhecer que somos filhos e filhas adotivos de Deus. Somos família de Deus. E que, portanto, nós temos que nos aproximar desta família que nos acolhe e nos ama, com confiança de que nós seremos transformados por este amor. O amor sempre transforma. E o amor de Deus ainda mais. O amor de Deus cria, o amor de Deus salva. Que o Espírito de Deus nos ilumine para que possamos viver esta realidade, esta caminhada de acolher a revelação de Deus, mas de também aos poucos ir revelando a Ele quem somos nós. E neste processo sermos amados, sermos curados, libertos e restaurados. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.